Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos dar início ao livro 2, que trata da execução. O livro 2 é do processo de execução. O primeiro título aqui é da execução em geral. E começa o capítulo então, o primeiro capítulo é sobre as disposições gerais. Artigo 771. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título... este livro... isso que é importante, ó. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução e aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinalando-lhes prazo razoável. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. 774, aqui está pintado de amarelo. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução empregando ardis e meios artificiosos, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais, intimando não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e aos respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. 776. Peraí, parágrafo único. Na desistência vai se observar o seguinte: vai ser extinta a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais. Então, é extinta a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e honorários. Nos demais casos, a extinção depende da concordância. Então, até pode haver a desistência da execução. Nos casos que versarem apenas sobre questões processuais, basta pagar, e nos demais depende da concordância do impugnante ou do embargante. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. 777.
A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de práticas de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo. Cobrança de multa ou a indenização que decorre da litigância de má-fé ou do ato atentatório será então nos próprios autos. 778 trata das partes, é o capítulo 2, a gente viu as disposições gerais, agora nós estamos vendo das partes. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Parágrafo 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público, nos casos previstos em lei, o espólio, os herdeiros, os sucessores do credor, sempre que por morte deste lhes for transmitido o direito resultante do título executivo, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, o subrogado nos casos de subrogação legal ou convencional. Esse 778 aqui, ali o parágrafo 1º, que são as partes que podem promover a execução, esses itens estão em amarelinho. Parágrafo 2º, a sucessão prevista no parágrafo 1º não depende do consentimento do executado. 779. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título, o espólio, os herdeiros, os sucessores do devedor, o novo devedor que assumiu com consentimento do credor a obrigação resultante do título, o fiador do débito constante em título extrajudicial, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito e o responsável tributário assim definido em lei. Artigo 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Então, o exequente pode, e esse aqui tá amarelo também, tá? O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundado em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Competência, 781. A execução fundada em título extrajudicial, esse é um novo capítulo, né? Nós vimos disposição geral das partes, agora competência. A competência, esse 781 aqui tá em amarelinho, e ele diz que a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte, 2 pontos. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução pode ser proposta no lugar onde ele for encontrado ou no foro do domicílio do exequente. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer delas, à escolha do exequente. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Artigo 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Sempre que para efetivar a execução for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Esse também é bem importante. Estava falando dos poderes do juiz, então, mas aqui é requerimento da parte. O juiz pode determinar a inclusão do executado, do nome do executado em cadastro de inadimplente. E olha que interessante, tá 782 aqui, esse parágrafo 3º tá dentro da competência.
Eu acho que ele tem mais cara de disposições gerais, mas tudo bem. Parágrafo 4º, a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. E o disposto nos parágrafos 3 e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. Esse artigo aqui, olha, a gente viu que a instrução normativa 39 do TST falava que se aplicava o processo de trabalho, a hipoteca, o protesto e agora o cadastro de inadimplentes. E olhem só, o cadastro de inadimplentes, que aplica-se também à execução definitiva de título judicial, tá nessa parte aqui da competência da execução, do título da execução em geral. Então, também um artigo e um parágrafo super importante que dá para usar com certeza aqui em questão de segunda fase, na própria prova oral. Artigo muito importante, tá aqui, escondidinho, tava passando desapercebido. Bem, o próximo capítulo 4º trata dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. E, se eu não estou enganada, no último concurso nacional da Magistratura do Trabalho, caiu uma questão falando sobre os requisitos da execução, caiu uma questão sobre a execução. E bom, aqui a gente tem os requisitos e a gente tem aqui, ó, a seção 1 trata do título executivo, então precisa ter um título para executar. E aqui, artigo 783 diz que a execução para a cobrança de título fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, a obrigação para ser executada tem que ter esses 3 requisitos aqui, ela tem que ser certa, líquida e exigível. 784 são títulos executivos extrajudiciais, esse aqui tá amarelinho, então são extrajudiciais. E a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debenture, cheque, e de acordo com o artigo 13 da Instrução Normativa 39, diz que por aplicação supletiva, este inciso, o cheque, por aplicação supletiva do artigo 784, inciso 1, o cheque e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho na forma do artigo 876 e seguintes da CLT. Bem, inciso 2º, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, o contrato de seguro de vida em caso de morte, o crédito decorrente de foro e laudênio, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas nas respectivas convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas, a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativas a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados fixados nas tabelas estabelecidas em lei, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Parágrafo 1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título não inibe o credor de promover a execução. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados.
O título estrangeiro só tem eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um título executivo judicial. A próxima seção 2, trata da exigibilidade e da obrigação. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operação aritmética para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Então, uma simples operação aritmética para apurar o crédito não retira a liquidez da obrigação. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Então, ele pode se eximir depositando o valor em juízo ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecida no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a execução. Sim, claro, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou obrigação estabelecida, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado o devedor o direito de embargá-la. Sim. Bom, esse artigo faz bastante sentido. Capítulo 5º, da responsabilidade patrimonial. E aqui nós temos a Instrução Normativa 39, diz que sem prejuízos de outros, aplicam-se ao processo do trabalho em face de omissão e incompatibilidade, o 789 ao 796. Então, vamos ver o que eles falam. Já adianto que esses 789 e o 790 estão aqui amarelinhos. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. São sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória do sócio nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou companheiro nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondam pela dívida, alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores, e do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilidade executiva secundária ou subsidiária ocorre quando outras pessoas respondem pela obrigação no lugar do devedor. Exemplo, artigo 790, com exceção do inciso 3, que assevera a responsabilidade patrimonial de terceiros não devedores, mas que respondem com seus bens pela execução. Muito bem, essa era uma observação que estava aqui no meu material. Artigo 791. Se a execução tiver por objeto uma obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície ou superficiário, responderá pela dívida exclusivamente o direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação, no segundo caso. Parágrafo 1º. Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente na matrícula do imóvel
com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, se o terreno, a construção, a plantação, de modo a assegurar a publicidade de responsabilidade patrimonial de cada uma delas pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber o disposto neste artigo a enfiteus a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real sobre o uso. Artigo 792, aqui está todo em amarelo, parágrafo também, os parágrafos. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência de processo de execução, na forma do 828, quando tiver sido averbada no registro de bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Então, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bens não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, nos casos de desconsideração, é fraude a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Nos casos de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias. Certo, quando não é sujeito a registro. Muito bem, parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. O juiz deve intimar o terceiro adquirente. E aí ele, se quiser ou não, vai poder opor os embargos de terceiro. Artigo 793. O exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens senão depois de executida a coisa que se acha em seu poder. Então, o exequente que tem por direito a reter a posse da coisa pertencente ao devedor não pode promover a execução sobre outro bem, senão depois de executida a coisa que se achar em seu poder. 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Então, o fiador, quando ele for o executado, ele pode exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se o devedor, situado na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao bem de ordem. Esse aqui também é importante, né? Fala quando o fiador, então, de fato vai responder. 795. Os bens particulares do sócio não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam executidos os bens da sociedade. Incumbe
Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. 3º. O sócio que pagar a dívida pode executar a sociedade nos autos do mesmo processo. 4º. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Este aqui também está em amarelinho. Agora, nós vamos mudar de título. A gente vai para o título 2, e esse título, ele menciona as diversas espécies de execução. No capítulo 1º, então, desse título, nós temos o artigo 797, que diz que, ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Então, ressalvado a insolvência do devedor, que nesse caso tem lugar o concurso universal, então, exceto esse caso, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o exequente adquire o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Certo. Aqui, agora nós vamos pular, vamos adiantar um pouquinho. Nós vamos para o artigo 800. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que dá para irmos para o 803, desculpa. No 803, ele também está amarelo aqui, e ele diz que é nula a execução C. 2 pontos. O título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Se o executado não for regularmente citado, se for instaurada antes de se verificar a condição ou ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargo à execução. Artigo 805. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução... esse aqui, olha, é bem importante. Tem a instrução normativa 39 também, que diz que ele se aplica, ele tá aqui em amarelinho, é cobrado em segunda fase, e na oral é importante saber, quem pegar esse ponto, deve ter caído na primeira porque tá em amarelo, enfim, esse é bem importante, ó. Ele diz que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. No parágrafo único, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. E agora nós vamos então entrar no... Quer ver? A gente falou então, ó, a gente está nas diversas espécies de execução. Passamos de uma forma rápida sobre as disposições gerais, que é o capítulo 1, e agora o capítulo 2 começa já as espécies especiais. Então, nós temos, por exemplo, a execução para entrega de coisa. E daqui para frente, os próximos... tô vendo se tá muita bagunça, mas faz parte, né? Tá ali. Aqui a gente vai dar uma olhada nos principais artigos também. Bom, muito bem. Então, da execução para entrega de coisa. Aqui vamos ver o 806, ele também tá em amarelinho, e tá escrito assim, ó: o devedor
de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Agora, a gente vai pular para 811, que diz assim, ele fala da coisa incerta, a gente viu da coisa certa e agora vai ser a coisa incerta. Quando a execução recair sobre a coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada se lhe couber a escolha. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Agora nós vamos para o capítulo 3, fala da execução das obrigações de fazer ou não fazer. E aqui as disposições comuns, o seção 1, fala no artigo 814, que no meu material está em amarelinho, que na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Seção 2, obrigação de fazer. Artigo 815 diz que quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Então, o citado vai fazer no prazo que o juiz designar, se outro não estiver determinado no título executivo. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Então, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo, o exequente poderá, nos próprios autos, requerer a satisfação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Agora nós vamos pular um pouquinho, vamos para o capítulo 4, que fala da execução por quantia certa. Aqui nas disposições gerais diz que a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Bom, e aqui o que seria, né, expropriação de bens do executado? Seria, aqui, artigo 825. A expropriação consiste em adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou de estabelecimento e de outros bens. Então, adjudicação, alienação, apropriação de frutos e rendimentos. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários. Esse artigo aqui está grifado em amarelo, bem como 827 e 828. Então, seção 2, citação do devedor e do arresto. Artigo 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, o exequente pode obter essa certidão de que uma execução foi admitida. Essa
certidão tem identificação das partes do valor da causa. E o exequente pode, então, averbar no registro de imóveis, de veículos e outros bens que são sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias da sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas às não penhoradas. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça. Presume-se em fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuados após a averbação. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações no prazo do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contado da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com a intimação do executado. Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Então, aqui a penhora, esse aí está em amarelo também. Diz que a penhora vai recair sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não vai trazer qualquer prejuízo ao exequente. E a gente está vendo esse aqui, olha, na execução por quantia certa. Mais uma vez, tá ali em consonância com o artigo 805, né? Que vimos, que fala sobre a forma ser menos onerosa para o executado. Então, esse aqui, 829, olha, dá para ser mencionado junto com 805. O artigo 830 aqui também está em amarelinho. Ele diz que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, se o oficial de justiça não encontrar o executado, ele vai arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução. É isso aqui, ó. Para arrestar é tantos bens quanto bastem. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, vai realizar a citação com hora certa. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada a pessoal e com hora certa, e aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora independentemente de termo. Então, aperfeiçoada a citação, transcorrido o prazo, o arresto vai virar penhora, independentemente de termo. Agora aqui a próxima seção, ela trata da penhora, do depósito e da avaliação. E você sabe que aqui o meu material não tá grifado. Mas é um assunto bem importante. Estou na dúvida o que eu faço daqui pra frente. Eu acredito que seja importante ler essa subseção do objeto da penhora, porque o artigo 833, olha, fala que se aplica ao processo de trabalho. O 835 também, inclusive, ele é mencionado na CLT.
Agora, da documentação da penhora de seu registro e de seu depósito, acredito que não vale a pena. Nem do lugar da realização da penhora, nem da modificação da penhora. E os outros a gente vê mais pra frente, porque esses aqui, ó, da documentação da penhora, do registro, não tem nada marcado, do lugar de realização também, da modificação também não. Mais pra frente a gente vê de novo. Então, agora nós vamos do 831 até o 836. Peço desculpas por não ter previsto isso antes. Mas, bom, vamos lá, estamos juntos nessa. Então, agora essa sessão, a gente, olha, tava aqui no... nós estamos, né, no capítulo 4, da execução por quantia certa. Nós vimos as disposições gerais, vimos da citação do devedor, vimos o arresto. E agora veremos da penhora, do depósito e da avaliação. Objeto da penhora, 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigo 833. São impenhoráveis e dois pontos, de acordo com o artigo ou a Instrução Normativa 39, aplica-se ao processo de trabalho. Então, aqui são impenhoráveis, dois pontos. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Os móveis, os pertencentes e as utilidades domésticas, os móveis, os pertences, as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. E rapidinho aqui no inciso 1, fala que são impenhoráveis aqueles inalienáveis e aqueles declarados por ato voluntário, não sujeito à execução. Por exemplo, tem um bem de família, né? 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O seguro de vida, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para a aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. As obras oriundas de alienação de unidade imobiliária sob regime de incorporação imobiliário vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Então, a impenhorabilidade não posso opor para uma dívida relativa ao próprio bem, inclusive a dívida contraída para sua aquisição. O disposto no inciso 4º, que fala dos vencimentos, soldo, salário, e o 10º, que fala da caderneta de poupança. Então, essa impenhorabilidade desses títulos
Não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e 529, parágrafo 3º. Incluem-se na empenhorabilidade prevista no inciso 5º do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Então, inclui-se a empenhorabilidade prevista no inciso 5º. Esse inciso 5º aqui, o que é, né? Livro, máquina, ferramenta, utensílio. As máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual rural, exceto quando eles foram objetos de financiamento. 834. Ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Bem importante esse daqui, hein? Então, eles são empenhoráveis, exceto se eles foram objeto de financiamento e estão vinculados a uma garantia, e se eles podem responder por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Muito importante. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Artigo 835. Aqui, esse 34 também é bem importante, né? Porque apesar de eu não poder penhorar o bem, eu posso poder penhorar, então, os frutos e rendimentos desses bens. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, 2 pontos. E aqui, ó, de acordo com a Instrução Normativa 39, aplica-se, mas eu acredito que tem um próprio artigo na CLT que pede para a gente observar também, eu só não lembro qual. Então, nós vamos observar preferencialmente a seguinte ordem, 2 pontos. Dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira. Em dívida pública da União. Título da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal com cotação em mercado. Título e valor mobiliário com cotação em mercado. Veículo de via terrestre, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navios e aeronaves. Ações e cotas de sociedade simples e empresária. Percentual do faturamento da empresa devedora. Pedras e metais preciosos. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, outros direitos. Então, vamos lá. Eventualmente, acho que é importante a gente decorar, né? Mas só vamos ler aqui mais uma vez. Então, primeiro, dinheiro. Depois, título da dívida pública da União, título e valor mobiliário, veículo, bem móvel, semovente, navio, aeronave, ação da sociedade simples empresária, percentual de sociedade, pedra preciosa, direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda, outros direitos. Parágrafo 1º. Aqui está o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Eu coloquei uma observação dizendo que aplica-se ao processo do trabalho. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com a circunstância do caso concreto. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Então, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito, mais 30%. Muito bom, então para penhora, a gente equipara dinheiro, a fiança e o seguro judicial.
Parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Eu não sei porque ele não tá pintado, mas eu acho que esse artigo já vi caindo. Então, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução será totalmente absorvido para pagar custas. Quando não se encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência, ou o estabelecimento do executado quando este for pessoa física. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens, até ulterior determinação do juízo. Se não encontrar bem penhorável, então o oficial de justiça vai descrever os bens que guarnecem a residência. Muito bem. Eu acredito que eu vá então finalizar aqui este vídeo para eu me organizar como que eu vou abordar o restante, porque são pouquíssimos artigos aqui grifados para a primeira fase, né? No caso, que é a nossa preocupação do momento. Mas já adianto que faz falta a gente não saber essa parte do Código de Processo Civil, porque a CLT, ela é bem escassa no tocante à execução. Então, quando a gente se depara, chega na fase de questão sobre execução, etc., fica aquele vazio. Porque como não cai em primeira fase, vocês vão ver, acho que no próximo vídeo não vamos ler muito, porque são poucos grifados, então a gente fica com esse vazio, com esse precisando preencher. Mas eu acredito que agora não é a hora. Então, vamos descobrir o que faremos no próximo vídeo. Até lá!